Bom, é, vamos voltar à questão um pouquinho o encontro passado. Vou dividir com vocês para a gente poder meditar um pouquinho, que essa questão da violência consigo mesmo, eu acho muito importante a gente meditar sobre isso. E então, aqui está, olha, nós vimos essa primeira forma, a gente pode rever rapidinho, né? Sentir-se incomodado com os acontecimentos. Vocês vejam, quando a gente se incomoda com os acontecimentos, é uma forma de violência, que é rejeitar a natureza do universo. Olha aqui, nós estamos conversando exatamente sobre isso. Ó. Estamos conversando sobre o apagão que se deu em vários países da Europa, né? E como isso afeta o cotidiano. Então, esse incômodo, segundo, de acordo com o Marco Aurélio, é um tipo de violência. O certo seria a gente aceitar. Claro que os governos estão lá se movimentando e tal, mas a gente causa uma pequena frição em nós. Certo seria, né? Vamos orar, vamos ligar para os amigos para ver se precisa de alguma coisa. Eu nem fiz isso, inclusive, vou fazer depois de terminar a aula, depois de terminar a revista espírita, ainda tem a revista espírita, mas fazer isso e não deixar que esse incômodo tome conta, né? Aí ele explica, é como se a alma se isolasse do todo. Então, o acontecimento está lá e eu estou aqui, separado dele. Não, eu faço parte desse todo. Não aconteceu no Brasil, é lá na Europa, mas poderia ter sido no Brasil. Então, é, eu faço parte desse todo, eu não posso me isolar dele, olhar para lá como se lá não fosse aqui, julgar o acontecimento lá. E aí vai contra a ordem natural e racional do universo. Não é nem a ordem só natural, mas racional. Ele propõe uma racionalidade de que os acontecimentos são esses acontecimentos são normais, independente do que seja e como sejam. Vai acontecer sempre alguma coisa que vai fugir ao nosso controle. Que eu acho que o grande problema é que a gente quer controlar. E aí que tá a questão. A gente não controla. É uma ilusão, né? Imaginar isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa desse primeiro alarme que nós já vimos no encontro passado, mas hoje a gente tem como é, a gente tem como pensar levando em consideração esse fato, né? Esse fato que aconteceu aí do apagão lá dos países da Europa. Aí, a segunda forma de violência, de acordo com Marco Aurélio, afastar-se ou ferir os outros seres semelhantes. Eu coloquei outros aí em maiúsculo, né? Para a gente lembrar que é importante, né? Que outros minúsculo, seria algo menor. Então, eu coloquei maior para a gente pensar, né? São seres humanos. Então, afastar-se ou ferir outros seres humanos. É a segunda forma de violência. Lembrando que essa violência aqui, de acordo com Marco Aurélio, é a violência contra nós mesmos. Ele nem está discutindo a violência contra o outro, mas é contra nós. Quando a gente age com violência com a outra pessoa, nós nos violentamos. Violenta a nossa alma. É uma violência contra a nossa alma. Então, é, essa é a reflexão que Marco Aurélio nos traz. Então, aí vamos lá.
Como? Quando a gente age com raiva ou desprezo. Isso fere a nossa essência social. Isso quer dizer que nós somos, Emily Durkheim vai dizer que nós somos seres sociais. Né? Ele vai dizer que o ser humano, na verdade, a frase correta é o homem. Eu geralmente gosto de substituir o homem por ser humano, né? Mas a frase original de Durkheim é: o homem é um ser social, que ele adaptou uma frase do Aristóteles. Aristóteles, no livro A Política, ele fala assim: o homem é um animal político. E aí Durkheim adapta, fala: o ser humano é um ser social. Político aí quer dizer social, que lembra polis. Lá na Grécia, as cidades tinham espaços em que as pessoas conversavam, discutiam as questões importantes para a vida social. Eram as polis gregas, cidades gregas. Por isso que ele fala, é um animal político. É um animal que precisa conversar um com o outro. Isso Aristóteles. Já Durkheim diz, o homem é um ser social. Aí fica mais fácil da gente compreender. Então, quando a gente age com raiva ou despreza, nós ferimos essa essência social que nós temos. Nós não vivemos isoladamente. Não conseguimos isso. Se nos isolar, a gente adoece. Por isso que, no caso do processo criminal, o ser humano ele só é isolado se ele oferecer risco à sociedade. Veja que leva em consideração aí a essência social. Então, ele é isolado. A sociedade fica protegida dele, mas ele é prejudicado, porque ele perde a convivência social. Isso é doloroso para ele. É a punição máxima que o Código Penal brasileiro oferece. Aqui no Brasil não temos pena de morte, nem temos tortura. Legalmente não tem. Se tem, é ilegal. Então, a maior punição que um infrator pode receber é ser afastado do convívio social. Tamanha importância isso tem. Então, quando nós agimos com raiva ou desprezamos, nós ferimos, nós violentamos esse nó do lado social. É como se a gente deliberadamente optasse em se isolar. Então, se eu ajo com violência com a Jane, eu estou deliberadamente escolhendo que a Jane se afaste de mim. Isso é violência comigo. Pode até ser, é com ela, mas antes é comigo. Então, quando eu desprezo a Roberta, eu estou deliberadamente estimulando a Roberta a se afastar de mim. Aliás, eu estou me afastando dela, eu estou desprezando. Quando eu firo, o outro que se afasta. Quando eu desprezo, sou eu que me afasto. Isso está ferindo a minha essência social. É como se a alma, o tecido da alma, tivesse o aspecto da individualidade, né? Onde nós desenvolvemos a nossa característica, mas também esse tecido tivesse misturado a coletividade. Então, nós estamos em 8 pessoas, 9 com a Jade, e somos completamente diferentes uns dos outros. Essa é a nossa individualidade. Nós somos indivíduos. Nós nos diferenciamos, né? Nós nos diferenciamos um do outro. No entanto, nós somos humanos. Isso nos conecta. Nós estamos interessados em nos conhecer. Isso nos conecta. Nós estamos interessados
em filosofar, isso nos conecta. Nós estamos interessados em ter uma vida mais suave, isso nos conecta. Olha quanta coisa que nos conecta. Né? Então, e aí essa conexão mexe, olha que interessante, essa conexão mexe no nosso tecido social, que, por tabela, altera a nossa essência individual. É caminho da nossa individuação. Se a gente buscar Carl Gustav Jung, João de Ângeles, a gente vai perceber que a individuação, tão preconizada por Jung, o nosso eu superior, ela não se dá por caminhos de indivíduo, mas de coletivo. Jesus se demonstrou ter a individuação vivendo em coletividade. Toda a vida dele foi em coletividade. Poucas vezes ele se isolava para orar. Então, mesmo assim, estava em comunhão com o Pai, como ele dizia. Então, quando a gente age com raiva ou usa do desprezo, nós estamos ferindo a nossa essência social. Isso muda, porque sai daquela ideia da dó. Ah, eu tenho tanta dó da Albertina, ela ficou tão tristinha. Sai desse espaço. A questão não é a Albertina, a questão sou eu fiz mal para mim, então por isso eu não devo ferir, por isso eu não devo desprezar. A maior violência começa em mim mesmo. Isso facilita, porque quando o outro comete violência conosco, a gente pode raciocinar assim, ele pode até estar me violentando, mas antes ele violentou a si mesmo. Veja como muda. Thaís. Aloysio, é uma pergunta em cima disso, tá? Porque Tá, a gente, quando a gente, né, age com raiva, né, ou desprezo, o desprezo tem outros afetos, como a raiva também, né, que tá junto. Agora, quando, né, é insignificante, quando a pessoa já não tem mais significado, também vem com um ferimento a nós mesmos, porque já passou por todos esses afetos, né, desprezo, de raiva, e agora é insignificante. Não tem afeto algum, vamos colocar assim. E aí, aonde se enquadra isso? Ou esse insignificante, né, é um recalque, é algo reprimido? Você já É respondeu, né? Quem falava, né? Acho que é Sócrates, que toda pergunta já tem em si a resposta, né? Primeiro que, se a pessoa é insignificante, não é desprezo, entende? Não é desprezo, nem é ferida, nem é ferida. Digamos, vou dar um exemplo bem comum. Sei lá, vamos lá. Eu vou passando na rua, e aí eu vou cruzar com a pessoa. A pessoa está querendo sorrir para mim. Estou criando uma suposição aqui, é tão difícil, mas estou tentando criar. Sem saber que a pessoa está querendo sorrir para mim, eu atravesso a rua. Eu não estou sabendo. Aí a pessoa se sente desprezada. Por quê? Ela queria sorrir para mim, mas eu não desprezei, porque eu nem sabia que ela queria sorrir para mim. Eu nem a conheço. Aí ela é uma pessoa insignificante, no sentido que ela não tem uma. Não é que ela é menor, não, gente. A Thaís quis dizer insignificante, no sentido que ela não tem um signo, não tem um significado. Signo é um símbolo de vínculo. Então ela não tem um significado. Para mim, eu nunca vi. Ou, às vezes, pode acontecer o contrário. Eu estou contemplando, talvez esse seja o movimento do estoicista, né? Eu estou contemplando a natureza, prestando atenção em tudo que eu vejo, com a cabeça fresca, né? Porque se a gente é estoicista, a gente já aprendeu a lidar com os problemas. É como a Albertina, ela não tem problema, ela está sempre com a cabeça fresca, olhando. Esse seria ideal se a gente fosse assim. Ué, isso quer dizer que a gente tem que ser lesado? Não, é que a gente aprendeu a lidar. Mas normalmente o que acontece?
Nossa cabeça está cheia. Ah, meu Deus, o apagão lá em Portugal, como é que está o Chico, como é que está a Lisete? Eu tenho que pagar a prestação amanhã e eu não tenho dinheiro. Aí, quer dizer, a cabeça está sempre cheia, aí você não consegue olhar as coisas. Mas se você tem a cabeça vazia, você fala, olha que sol lindo. Ó, passou um passarinho. Então você tem tempo para prestar atenção. Aí a pessoa olha para você, dá um sorriso, e aí você retribui. E aí você quer atravessar a rua, mas como ela te deu um sorriso, você vai andar mais um pouquinho por ela, vai dar bom dia, vai esperar que ela vire as costas, e aí sim você atravessa a rua. Mas se você está com a cabeça cheia, você simplesmente atravessa a rua, você nem está vendo. Ou seja, o que tem significado para você naquele momento são as coisas que estão na sua cabeça e não o que está fora. Então, você não cometeu um desprezo, o outro se sentiu desprezado, porque o outro estava conectado em você. E aí ela vai ter toda a oportunidade do mundo para te perdoar, né, etc, etc. Agora, se eu olho para ela, eu sei que ela vai me dar um sorriso, e mesmo assim eu atravesso a rua, isso é violência. Por isso que eu acho que o estoicismo ele aprofunda a proposta do Marshall, comunicação não violenta, porque o Marshall não trata disso na obra dele. Coisa boba. Vai atravessar a rua. E aí a pessoa não cumprimenta. Não sei se você já viu, aconteceu com vocês, de você levantar a mão para a pessoa e a pessoa não retribuir. A gente fica com a cara desse tamanho, né? Se sente humilhado, né? Mas porque a gente está conectado nela, mas ela não está conectada na gente. Então, eu acho que a grande proposta do estoicismo é a maior violência começa em mim. Eu começo a fazer comigo e depois com o outro. Então, talvez seja isso, Thaís. Talvez não exista pessoa insignificante se você tiver em paz. Mas se você estiver em conflito, aí nem todas as pessoas terão significados, porque você está presa aos seus pensamentos, aos seus conflitos, né? E eu não sei vocês, mas a maioria, eu, por exemplo, boa parte do tempo eu estou assim, sabe? E eu até me culpo às vezes. Nossa, a pessoa passou. Já falo assim, Aloysio, fulano levantou a mão para você, você não viu? Não vi, Jair. Não vi. Quer dizer, foi um desprezo, mas não foi um desprezo consciente. Eu não desprezei. Ela se sentiu desprezar, a pessoa, porque ela me cumprimentou, né? E é isso. Albertina, Eu não sei, Thaís, contemplou aí para você a resposta? Não, porque o que eu entendi, se você me fizesse essa pergunta, eu entendi de outra forma, e eu quero colocar como que eu entendi. Eu pensei que você estava perguntando a respeito de uma situação. Você passou por uma situação em que passou por todas aquelas fases de conflito e, de repente, aquilo passa a não ter nenhum mais sentido para você. Eu entendi dessa forma. Eu responderia entendendo dessa forma, né? Aí eu vou responder, vou aproveitar e vou responder para ver se eu estou correta, tá? Para vocês me corrigirem. É, na hora que, assim que você fez essa pergunta, que eu pensei dessa forma, eu imaginei assim, me libertei. Que bom, entendeu? Estou livre. Foi isso que eu entendi. Eu não sei se. Aí eu volto à pergunta, né? Quando eu tenho esse sentimento de Coloquei ter passado. nas duas situações, né? Por isso que no finalzinho coloquei, será que eu reprimi? Será que ainda há recalque? Ah, E no final, né, eu acho que foi elaborado. é, eu Elaborado. entenderia dessa forma. Então, quando você terminou de falar, eu falei assim, nossa, porque eu já passei por determinadas situações que hoje, quando eu vejo, nossa, tô tão leve, né? Acabou, passou. Aí por isso que eu pensei assim. Aí não ficou recalque, ficou?
Se você se sente livre, Não sei. ajuda aí, gente, ué. Cada situação vai demandar. Pois é. Só a própria pessoa pode responder, só você pode responder isso. Porque o que acontece, Albertina, por exemplo, eu passei por uma situação de violência há um tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos. Eu, se eu ver a pessoa, eu vou ignorar, eu vou atravessar a rua, eu não vou atender, mas é uma violência. Eu vou fazer isso como uma violência menor comigo. Só o fato de eu ver a pessoa, ou enfim, ter o contato ali, né, já sobe aquela coisa no estômago, é violento, já é uma violência. Então, eu vou tentar fazer assim, o que eu vou fazer aqui para ser menos violento comigo? Então, eu vou atravessar a rua. Aí é de propósito, é diferente. Eu vou atravessar a rua, eu vou desprezar essa pessoa. Mas não é porque ela não tem significado para mim. Tem muito. Tanto que eu tomo atitude. É que filosofia é uma coisa assim, é profunda, né? É uma coisa que supera até a psicanálise em termos de profundidade. É, 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 essa situação só vai estar resolvida mesmo quando eu olhar para a pessoa e não sentir nada. Aí eu não preciso ferir, eu não preciso desprezar. Eu posso olhar nos olhos dela. Quando eu conseguir isso, aí sim. Mas cá para nós, concordo com você. Só de eu não ter contato com a pessoa já é um alívio. São degraus, não, são etapas, né? São etapas. Eu tive problema com pessoas há 40 anos atrás, que hoje nós somos amigos. Foi refeita a amizade, uma amizade muito mais madura, porque eu sei até onde a pessoa consegue ir. Eu não vou exigir dela aquilo que ela não pode dar, que eu exigi no passado, né? Então, eu consigo olhar nos olhos, abraçar, dizer que a amo e com sinceridade, eu realmente amo, mas isso leva tempo. Então, é algo que, Albertina, que só você pode responder, que só a Thaís pode responder. A gente tenta ilustrar, mas por mais que a gente tente, a gente não consegue, porque o importante é, se tem alguma rusga, tem violência. Conosco. Conosco. A autopreservação aí é fundamental. Marco Aurélio, em momento nenhum, ele abre mão da autopreservação. Quando ele fala, quando você fere primeiro a si mesmo. Quando você despreza, você comete violência primeiro consigo mesmo. Mas ele não diz, não faça isso, não despreze. E se a violência for maior quando você não despreza? E se a violência for maior quando você não se defende? Porque mesmo não querendo, você fere o outro. A sua presença é uma ferida aberta para o outro. Independe da sua vontade em determinadas situações. Então, são etapas, né? São camadas de tecidos que a gente vai construindo. É importante a gente saber que é violência. É violência. Desentender com o outro, ferir, se afastar, é violência. Veja, eu preciso me afastar. E precisa mesmo. É isso. Né? A Mayra chama de distanciamento afetivo, alguma coisa assim. Que a Distância pessoa te amorosa. fere, e você precisa se distanciar. Esse distanciamento é uma violência, mas maior violência é ficar junto. É igual porco espinho, né? Você fica junto e fica furando. Aí você se distancia, que é para não furar, não ferir. Então, são etapas. São etapas. A gente só tem que saber disso, para a gente saber que existem outros estágios mais ideais
do que aqueles que a gente já conquistou. Existem situações, existem pessoas que eu me distanciei. É o que eu posso por agora. Agora, eu não posso entender que isso é ideal. Não é. Eu não consigo mais. Mas é o que eu consigo agora. Mas não é o ideal. Eu tenho que ter consciência que. E aí liga com a espiritualidade. Eu tenho que ter consciência que, em algum momento, a espiritualidade vai me proporcionar oportunidade de avançar nesse aspecto. Como? Aí vem aquelas coisas bem espírita adora, né? Aquelas coisas bem, como é que eu vou dizer, sádicas, bem masoquistas. Não, você vai nascer como marido e mulher, vai nascer como filho, ninguém merece. Ai, ai. Sabe, Deus é tão mal que ele fala assim, desgraçado, Luiz, vou colocar você nascer junto com ele, para você aprender a conviver com ele. Gente, olha só como é que a gente acha que Deus é igual a gente, né? Ele quer vingar dos outros igual a gente, né? Eu lembro que a mãe falava comigo assim, a mãe e o pai, quando era criança, eram 7 filhos, imagina, né? Começavam a brigar com o outro, ela falava assim, eu vou amarrar um de frente para o outro, até se fazer as pazes. Ela nunca fez isso, mas ela sempre gostava. Quer dizer, então Deus é assim, ele amarra, coloca o sujeito com os dois que nascem colados, como é que tipófago, né? Vem colado assim, ó, com a cara um de. Não é Minha assim, mãe já né? fez muito Não é isso com a assim. gente, tá? Ah, eu comigo nunca fizeram, mas prometeram, nunca No final fizeram, não. funciona, mas funciona. Porque no final ela ainda falava, agora que nós fala eu te amo e dá um beijo, a gente com um ódio no coração, eu te amo, a gente acabava fazendo as pazes. Ah, mas eu não acredito que Deus vai fazer isso não com a gente. Não, vai lá, Luiz, nasce Deus, lá. Vai ser agora. E marido e mulher, que é legal, que o pessoal gosta de fazer isso com marido e mulher. Você vai casar com ela de novo. Aí, mas não deu certo, Senhor, vai de novo, que é para você aprender. Não é assim. Agora, uma coisa é real. Deus, a lei divina, vai proporcionar a nós uma aproximação saudável para a gente ter a oportunidade de avançar, porque nós não atingimos o ápice. Então, nem a violência de querer isso agora é hora de distanciar, e nem a certeza absoluta de que esse distanciamento é o ponto final. Não é. É o que dá para agora. Por isso que o estoicismo é a filosofia do agora. É o que dá para agora. Agora o que dá é distanciar. Tipo, mineiro que fala, né? Eu não dou conta. Mineiro tem a expressão, eu não dou conta. Então, eu não dou conta, me afasto. Sabe, Mas, Aloísio, diga, eu gosto da palavrinha preservar. A gente se preserva. Então, assim, isso eu comecei a trabalhar comigo quando eu estava nesse momento é, de crise mesmo, de momentos assim bem delicados da minha vida. E aí eu comecei a utilizar essa palavra para mim e com preocupação nas minhas filhas também, que estavam iniciando. Hoje elas já estão mais madurinhas, já estão naquele processo mais adulto. Mas quando eu vim com essa palavra, elas estavam naquele processo saindo da adolescência para uma vida pré, né, adulta, uma coisinha assim que já iam começar a namorar, já iam ter relações, já iam ter coisas, e eu passando por situações delicadas. Eu falei, olha, aí quando elas começaram a trazer algumas coisas para mim, eu falei assim, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa se preservar, então a gente só pode aceitar do outro o que realmente nos faz bem. E aí eu comecei a desenvolver falas assim importantes para que elas entendessem que a gente não é obrigado a aceitar do outro a cara, né, agressiva, o gesto mais ríspido, que às vezes a sociedade vai dando culturalmente esse tipo de, ó, tem que fazer assim, ó, porque às vezes vê em algum ambiente familiar que é assim que funciona e tem que ser assim. Falei, não tem que ser assim. Então, assim, primeiro se preservar, até onde você, né, não se sente machucada ou incomodada
E hoje temos realmente a linguagem, né, não violenta. E aí trouxe muito isso para elas, porque a gente precisa estar aberto a esse tipo de visão. E esses jovens estão vindo ensinando a gente, né? Eu falo que esses jovens estão ensinando a gente assim espetaculosamente. E aí, por isso que essa palavra preservar para mim é muito isso, eu trago para minha vida. Então, eu me preservo hoje de muita coisa, de muitas pessoas, de muitas situações. Às vezes você vai num ambiente ali, uma festa que te chamaram, ai, nossa, tem que ir, faço social. Agora eu posso ir embora com muita tranquilidade, porque eu já estou me preservando, porque eu não preciso caber mais naquele extremo, né, do que não me. Pronto, tá ótimo, já fui. Então, esse nome preservar é muito forte para mim. Acho que cabe aqui também um pouquinho. Eu acho que é isso, cabe sim preservar. Lembrar que é a filosofia do agora, o que a gente dá conta de fazer agora. Como diz a Albertina, me sinto aliviada. Pronto, é isso. É o agora. O agora amanhã poderá ser outro. Mas é importante da gente saber que existem outras instâncias. Não é, a gente não dá conta das outras, a gente dá conta dessa, que é afastar, né? Senão fica parecendo que o Marco Aurélio está propondo algo que nos violente, né? Não, você não pode ferir ninguém, você não pode desprezar ninguém. Não, a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso para diminuindo a autoviolência. E cá para nós, quando a gente faz isso, a autoviolência já se instalou. Já se instalou. A gente só faz porque está sendo violentado. Só se afasta porque a gente se sente violentado pelo outro. É porque o outro me violentou. Não, porque eu me sinto violentado. O outro, às vezes, está no mundo dele, ele está dizendo, isso é o melhor para o Aloísio, eu tenho que ensinar ele a viver. Entende? Então, na cabeça dele, ele não está me violentando agora, eu estou sentindo violência. Como, por exemplo, você forçar uma pessoa a tomar álcool. Na cabeça da pessoa, ela é sua amiga, ela quer ver você feliz. Mas você não, se você insistir, agradar, você vai se violentar. Não, amigo, já deu. Tomar suquinho, você agora é pastor, e nananã. Não, é isso aqui, é isso e tal. Então, tchau, já deu o que deu, e foi embora e acabou. Né? A gente não vai deixar que o outro, para agradar o outro, a violência seja ainda maior. Né? Mas quando a gente se sente violentado, a gente tem que se afastar. Vamos lá. Ver se a gente avança mais um pouquinho, que eu não estou com pressa nesse item, não, gente, que eu acho ele tão. Inclusive, eu quero ver se eu preparo um seminário espírita sobre esse assunto. Imagine juntar isso com a doutrina espírita, que maravilha que não é, né? Sobre a violência contra si mesmo, né? Agora vamos à terceira forma de violência. Deixa eu postar isso aqui para um pouquinho. Emoções. Terceira forma de violência: ser dominada pelo prazer ou pela dor. Veja, na segunda forma de violência, nós estávamos discutindo a relação com a outra pessoa. Aqui já é uma relação conosco mesmo. Quando a gente deixa o prazer tomar conta da gente, é uma violência. E aí que estranho, né? Prazer de comer, por exemplo. Na Semana Santa teve a torta capixaba. Aí eu peguei um pedaço de torta. Para quem não é capixaba aí, a Denise é do Rio, mas ela já morou aqui no Espírito Santo. Mas para quem não é capixaba, aí, gente, a torta capixaba ela é feita com bacalhau, mariscos, palmito, e mistura tudo e coloca bastante. Tem ovo também, fica uma delícia. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de torta que parecia um pedaço razoável, era a minha janta. E a gente combina a torta, pelo menos eu, Luiz, combino com arroz. Aí eu fui abrir o pedaço da torta para facilitar, cortei em pedaços menores
para facilitar o aquecimento no micro-ondas. Quando eu abri, virou um pratão. Aquele pratão, eu falei, meu Deus, será que eu aguento comer isso? É muito. Mas aí, em vez de eu guardar metade, eu comi. Estava tão gostosa, e eu nem vi a torta acabar. Aí depois ela falou assim, nossa, você está com fome. Tem sempre alguém para ficar no pé da gente. Você está com fome, você... Caramba, que pratão é esse? Tem um restaurante aqui em Guarapari que chama Pratão Capixaba. Falou, tá? Esse é o Pratão Capixaba, Aloysio. Quer dizer, estava uma delícia, gente, a torta capixaba, mas depois eu fiquei arrependido. Foi uma violência. Eu pensei, podia ter guardado metade. Olha que, quer dizer, eu ia ter o privilégio de comer 2 vezes o que eu comi uma vez só, o olho grande. Quer dizer, é o domínio do prazer. Então, é uma violência permitir que o prazer nos domine, como é a violência permitir que a dor nos domine. E aí, explico o seguinte, emoções intensas controlam a alma. A razão é sufocada. A alma perde o seu equilíbrio e clareza. Emoções intensas controlam a alma. Se a gente perceber os mecanismos de obsessão, todo mundo aqui é espírita, né? Na casa espírita, são mecanismos de prazer ou de dor. O obsessor, ele quer estar com aquela pessoa porque ele diz que é dele, é minha esposa, é meu marido, ninguém pode, não sei o quê, em nome desse amor, posse, ele quer tirar a vida do outro. Ou então ele diz assim, sabe o que ele fez comigo? Se eu te contar o que ele fez comigo, você vai concordar comigo que eu tenho que me vingar dele. Ou seja, ele está dominado pela dor. Eu atendi uma paciente durante um período, uma paciente psicótica. E aí, a mãe dela era espírita, a mãe não, a família toda, a mãe, o pai. Aí ela disse assim, Aloysio, leva o nome dela para a desobsessão, que às vezes dentro dessa loucura, da esquizofrenia dela, tem obsessão, com certeza, né? Nem todo esquizofrênico, nem todo obsidiado se torna esquizofrênico, mas todo esquizofrênico tem ali um quê de obsessão. Aí, trouxe para a casa espírita. O José Grosso falou, Luiz, isso não é trabalho nosso, não, moço, esse negócio é grande. Você está para ir para a Flórida, leva isso lá para os Estados Unidos, lá para a Flórida, lá tem um povo bom nisso. E aí levei para a casa espírita lá nos Estados Unidos. Tem uma casa espírita lá que eles têm um trabalho muito interessante, né? Intenso, né? Vocês têm ideia, eles tiveram um encontro com todas as bruxas, igrejas espiritualistas dos Estados Unidos, numa ocasião, para discutir espiritismo e espiritualismo norte-americano. Então, isso é bem profundo. Aí lá tem médios extraordinários, aí uma médium disse o seguinte, Luiz, você vai participar da próxima reunião mediúnica porque se você entender o quadro, você tem que participar. Mas eu vou te adiantar. Essa sua paciente é tão boazinha, que ela cozinhava gente viva. Ela matava a pessoa cozinhando a pessoa. Todo esse povo agora está querendo ir às forras dela. Então, vocês veem que nesse exemplo, nós vamos ver as duas situações. Primeiro, ela foi dominada pelo prazer de ver o outro morrer, cozido. É um tipo de sadismo absurdo. Isso é que lesou a mente dela, que tornou-a esquizofrênica. A culpa gerou a esquizofrenia. Por outro lado, agora os espíritos estavam se vingando dela porque estavam sendo dominados pela dor causada
pelo prazer dela. Aí, por isso que o Marco Aurélio vai dizer, a terceira forma de violência é quando nós nos permitimos sermos dominados ou pelo prazer ou pela dor. Posso ter prazer? Posso. Mas esse prazer não pode me dominar. Eu não posso comer um pratão de torta capixaba, ainda que torta seja peixe. Olha só as desculpas que eu usei comigo mesmo. Ô, Aloysio, não tem perigo, não. Peixe é de fácil digestão, é peixe, é marisco, tá tudo bem. Não tá, eu comi muito. Ponto. O meu prato, gente, é 300 gramas no máximo. Aquilo ali devia ter um meio quilo de torta com arroz ali. Então, quer dizer, a gente não pode. Para fechar o meu comentário e a gente conversar, tá fazendo show agora de 81 anos, o Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso disse o seguinte: ele é filho de militar. Ele teve muito problema com o pai dele, que ele é homossexual, o pai não aceitava, etc, etc. Mas ele disse assim: uma coisa eu aprendi com meu pai: disciplina. Eu nunca levantei em toda a minha vida, ele falou isso, nunca levantei da mesa saciado. Eu como para sustentar e não para saciar. E se eu for saciar, aí eu vou esquecer da vida. Então, eu levanto da mesa com vontade de comer mais. Isso é disciplinar o prazer. Ele falou: eu nunca me atrasei um minuto de qualquer show. Pode pesquisar a minha vida. Eu sempre chego antes do horário de começar o show. É o único artista, né? Porque todos os artistas que eu vou atrasam. Eu nunca fui no show dele, mas, segundo ele nunca se atrasou em um show. Quer dizer, esse é o domínio, que vai dizer, as emoções intensas vão controlar a nossa alma. A emoção de comer a torta me controlou a alma. A razão é sufocada. Aí a alma perde o equilíbrio. Vamos conversar? Esse item que trouxe agora, né, que a forma de violência é dominada pelo prazer ou pela dor, eu estou fazendo reflexão conjunto à clínica, né? E quando a gente vê casos de traições, né? E aí, aquele que traiu vem para a clínica com uma dor imensa, porque perdeu a família, porque fez isso, é dominado pela culpa. Então, eu estava aqui, né, com os pensamentos, porque naquele momento de prazer, né, de paquera, foi emocionante, aquilo ali estava muito legal, né? Só que depois tem, né, para muitos, né? A relação ali de superego, para muitos, é muito forte. Então, vem essa dor. E é uma forma, né, de violência. Então, eu levei isso para a clínica na forma de traição. É claro que nesses momentos, quando a gente está aqui reunido, eu tento trazer, né, para mim. Então, é o momentinho que eu tiro falar, para mim. Não, em qual momento eu sou dominada pelo prazer e aquilo ali, né, me gera uma dor depois. Eu estou tentando aqui encaixar nessas coisinhas de coisas que eu tenho mais preguiça, por exemplo, procrastinar. Ah, vou ficar um pouquinho até tarde na cama, essas coisas. Será aonde que eu estou me colocando ou me vendo nessas situações? Então, ainda estou tentando aqui encaixar. Mas nesse que me levou à clínica, né, porque é um dos casos que eu venho atendendo, traz isso. E aí eu não relacionei, né, esse prazer imenso, né, dentro desse caso na dor. Agora foi um estalo para discutir depois com o paciente. Mais alguém? Porque na hora de trair a esposa, uma maravilha, né? Ali, energia, a relação sexual, a paixão, o prazer dominando. Agora, que preço? Aí depois o que vai dominar é a dor. Se conseguir disciplinar o prazer, não. Isso não é adequado. Eu sou casado com a Jailson, eu não posso fazer isso, vai fazer ela sofrer. É disciplinar o prazer.
Eu não posso, é um prazer que eu não posso gozar dele agora, que ele vai me trazer dor. E quando já tiver instalado, eu também não posso deixar que a dor mande. Não, eu vou me matar, eu não aguento mais. Não pode. Você tem que estar, tem que estar ali disciplinando aquela dor. A dor de dente está doendo, está doendo. Eu não estou conseguindo nem abrir o olho, mas eu vou ter que abrir, eu vou ter que ligar para o dentista para pedir prescrição de uma medicação, né? Ou vou ter que dirigir até o dentista. Então, a dor também não pode dominar. É preciso que a gente fale, peraí, eu dou conta. Eu me lembro de uma mulher, fui visitar o hospital público uma ocasião, e a mulher gemia. Ela não gemia, ela urrava, que o hospital inteiro ouvia. Eu, antes de entrar no hospital, eu já ouvi os gritos dela. Era assustador. E aí, passei por um médico, e o médico tranquilo, eu falei, gente, mas que frieza, pensando comigo, eu julgando o médico, né? Que falta de humanidade. Mais na frente eu passei por uma enfermeira, que já era uma senhora. Ela disse assim, ela está assim, desde cedo, e não tem medicação, já demos, mas ela se recusa a parar de escutar a própria dor. A mulher falou comigo. E aí eu fui até o quarto, e ela se contorcia, mulher. E aí eu falei para ela assim, ela falou assim, eu só queria que essa dor passasse só um pouquinho, porque eu não dormi um minuto essa noite. E aí eu coloquei a mão assim na testa dela e falei, relaxa, calma, só relaxa. Mas está doendo. Fecha os olhos, escuta a minha voz, relaxa a testa, relaxa o seu couro cabeludo, relaxa. E ela fazia assim, eu disse, relaxa, relaxa. Quanto mais você franze o corpo, mais a dor aumenta. Relaxa, relaxa. E ela foi, dormiu. Aí eu saí do quarto, usei com o mesmo médico frio que dentro do meu julgamento, né? Aí ele rindo falou: o que você deu para ela? Que tipo de calma? Foi de cavalo? Falei: foi. Quer dizer, ele não estava sendo frio, é que ela estava sendo dominada pela dor. Eu estou dando um exemplo de uma situação extrema para a gente, mas quantas vezes nós somos dominados pela dor? Nós agredimos em nome da dor, né? Nós nos sabotamos em nome da dor. Pessoas que tiram a própria vida física em nome da dor. O que faz a pessoa tirar a vida? A dor. Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. A dor. Só a dor. Por isso que o né, SOS, meu Deus, que o Júnior Sampaio participa, TVV? o CVV. Por isso que o CVV é tão eficiente, que o CVV escuta e ajuda a pessoa a dominar ou a disciplinar a própria dor ao escutar essa pessoa. E aí a pessoa desiste de cometer o autocídio. Então, eu estou falando autocídio, porque depois vai para o YouTube, né? Pode ser que eles derrubem se usar a palavra que é mais usada. Então, olha que o perigo que é a gente ser dominado pela dor. A dor de matar, o feminicídio, é a dor da posse. O cara fala, ela é minha, eu não aceito o outro homem beijar na boca dela. Ah, aí ele começa a pensar e falar, daqui a pouquinho vai ter outro homem transando. Eu não aguento. Ele vai lá e mata a mulher. Olha que doideira. Vai lá e mata a mulher. Ele não suporta a dor da perda. A dor da perda. Que é necessário viver porque ele não possui, ninguém possui o outro. Diga, Jane. Eu vejo, estava ouvindo a Thaís falar, e é assim, tenho essa experiência, né? Você já conhece a história. Eu vejo isso muito com meu marido, que ele é alcoolista, né? Ele tem um prazer, olha, na hora que ele abre uma cerveja, ele muda. Ele muda. Antes de tomar aquela cerveja, ele já é outra pessoa. Ele fica totalmente dominado pelo prazer daquilo que ele vai beber, daquele tempo que ele vai estar ali. E no dia seguinte, ele é dominado pela dor.
ele se fecha, ele se deprime e vem a ressaca moral, né? E aí ele fica agressivo, né? E assim, você vê nitidamente como que domina tanto o prazer, né? E você fica impotente. Só rezar, como diz o... Não há, porque é um processo dele, né? Aí não há o que fazer. Mas, assim, o que que. E aprender também, né? E aprender, porque quando ele vive essa situação, você pode pensar assim: eu não vou permitir que o prazer me domine, e nem que a dor me domine. Porque, veja, o dependente, ele é dominado pelos dois. Ele é dominado pelo prazer, ele bebe. Depois tem ressaca moral, ele é dominado pela dor. Ele bebe por causa da ressaca moral. Coisa é doideira mesmo, né? Então ele é dominado, e nenhum dos dois casos ele disciplina. Não, e o pior é que quem convive também sofre essa violência, né? É. E eu me sinto violentada quando eu não consigo falar com a pessoa que está ali, não é aquela pessoa. Um dia é uma pessoa, outro dia é outra, né? E você fica realmente nessa postura. E a pessoa não quer ajuda, então, Sim. Bom, pessoal, temos que encerrar, que agora eu vou correr lá para a Revista Espírita. Eu faço estudo lá hoje.